A paixão para os amados, mais uma vez por aqui. Desta feita, nós queremos gravar um vídeo curto, resumido, sobre uma corrente teológica e escatológica que vai falar a respeito dos pós-tribulacionistas. Já gravamos um vídeo sobre os meso-tribulacionistas. Vamos falar um pouco rapidamente, né, principalmente para os iniciantes nessa área da escatologia, sobre os pós-tribulacionistas. Um segundo argumento, né? E eles têm base teológica até bastante consistente, né? Muitos versículos bíblicos, grandes, digamos assim, nome a nível nacional e internacional que defendem essa teoria ou essa corrente teológica. E aí que às vezes merece respeito para esses senhores, mestres, né? Todavia, essa corrente teológica é o quê? É a corrente teológica que defende que Cristo virá depois da grande tribulação, depois da marca da besta, depois de todos os flagelos que está escrito no livro de Apocalipse, depois da manifestação do anticristo, depois que ele perseguir, que ele degolar, que ele matar, que ele massacrar. Depois de tudo, acho que quando não sobrar mais nada, aí é que eles dizem que a igreja que vai ter o arrebatamento. Arrebatado para onde? Porque se o capítulo 19 do livro de Apocalipse, que é onde trata da visão gloriosa, e como eles dizem que quando ele vir todo olho verá, lá as bases bíblicas deles, elas não teriam o mesmo respaldo no sentido de firmeza, porque não fala de arrebatamento. Mateus 24, Apocalipse 1:7, ali não trata-se de arrebatamento, trata realmente da vinda gloriosa de Cristo para poder estar vencendo os adversários de Jerusalém, que está cercada, e vencendo o anticristo, a batalha do Armagedon. Então, eles dizem isso. Aí não tem, digamos assim, não tem arrebatamento, porque não se arrebatado para onde? Se já termina a grande tribulação, se não tem bodas do Cordeiro, não tem tribunal de Cristo, onde recompensa, não tem espaço para essas coisas, para essas outras doutrinas bíblicas, nesse ponto de vista pós-tribulacionista. E acaba não tendo o espaço para as outras, ou seja, é uma suposta doutrina que acaba tomando espaço das outras verdades bíblicas. E uma verdade não pode estar tomando espaço de uma outra verdade bíblica. Senão isso não é uma verdade bíblica. Porque cada verdade tem o seu devido lugar. E para cada doutrina bíblica e para cada evento escatológico tem o seu devido momento. Acreditamos nós, eu na qualidade de ou que alguém que acredita que Cristo volta antes da tribulação, acredita que ele vem buscar a igreja, que ele vem com a igreja, nessa vinda todo olho verá, e que ele vem para a imortalidade. Então, eles acreditam nisso, aí não sobra espaço para muitas coisas. Eles têm muitos argumentos, principalmente quem defende essa corrente teológica são geralmente calvinistas, são geralmente pessoas da chamada teologia reformada ou deformada, né? Eles já dizem que estão vivendo os selos já estão abertos, e assim, na linguagem deles, são quase preteristas, né? Dizendo que o Apocalipse quase todo se passou, que o arrebatamento não é iminente, mas que a tribulação é iminente, e assim sucessivamente. Tem um argumento contra a iminência, tem um argumento da tribulação que faz parte da igreja, aí eles trazem desde Israel no Egito, assim, que ele estava lá quando foram perseguidos, quando veio as pragas, de Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha. Eles trazem muitos detalhes que para alguém que não tem uma base, não tem um alicerce, pode facilmente se confundir nessa teoria deles, que traz no emanado é a Bíblia, só que é o chamado Tosé.
torcer as escrituras. Pedro diz que Paulo escreve e nas suas escritas tem pontos difíceis de entender, que os indoutos torcem constantemente para a sua própria condenação. Por exemplo, se formos analisar tribulação e basear ou comparar com a questão de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós temos um diferencial, porque eles entraram na fornalha, mas nenhum deles morreram. E nós vemos, como eles mesmos dizem, que muitos santos morrendo durante o período da tribulação. Então não dá para comparar tanto Sadraque, Mesaque e Abednego como Israel lá no Egito, não dá para comparar com futuros eventos tribulacionistas, não dá. Por quê? Israel lá no Egito, na época das pragas, não sofreu nenhum dano. Sadraque, Mesaque e Abednego também não sofreu nenhum dano. E nós vemos que quem tiver no período da tribulação sofrerá dano sim, degolados, mortos, derramaram seu sangue. Vi esse dia desse um tonto que defende essa teoria, né? Um palhaço por aí que para pregar se veste até de chapurim colorado, dizendo que nós temos que derramar o nosso próprio sangue para poder ser salvo. Nossa! O sangue de Cristo já foi derramado. Isso é heresia. Não precisamos. Agora, quem passar por a grande tribulação é outra coisa. Nós que estamos vivos acreditamos que o sangue de Jesus Cristo nos purificou, o seu nome nos perdoa os pecados e assim sucessivamente. Não é o nosso sacrifício, é o sacrifício de Cristo que já veio. Então, quem aceitou agora, quem está preparado agora, tem esse diferencial. Está padecendo com Cristo já, para não padecer na ira futura, para não sofrer esses pontos. Mas tem muitos argumentos, muitos textos bíblicos, muito argumento histórico, né? Argumento dos pais da igreja, alguns deles chegam a incluir até a carta apócrifa de Barnabé, e assim sucessivamente. O argumento do joio e do trigo, o argumento do fruto, enfim, muitos argumentos, e tudo, deixa-me dizer, usando textos bíblicos, porém, torto, de maneira que não deixa espaço para os demais elementos. E aí eu volto a afirmar no finalzinho desse vídeo que os pré-tribulacionistas, de forma sistematizada, deixando a Bíblia falar por si só, respeitando todos os pontos e eventos da palavra de Deus, considerando a Bíblia por inteiro, como por exemplo no livro de Mateus 24, que os defensores da eleição, da predestinação, acha 3 vezes ou 4 vezes a palavra eleito, a palavra escolhido lá, eles dizem que é a igreja, nesse capítulo 24 de Mateus, sendo que, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Israel é chamado com esse nome, eleitos de Deus, escolhido de Deus, né? Enfim. Então, quando você entende isso, você vai descobrir que tem um grande significado de que a tribulação para o povo de Israel, inclusive essa metade, essa última semana da tribulação, está determinado sobre o seu povo. Os pré-tribulacionistas definem isso muito bem, de maneira sistemática, quando estuda as 70 semanas de Daniel, eles definem isso de maneira clara, deixando espaço para todos os eventos, conforme a Escritura. Não é diz, é só deixar a Bíblia falar. É só deixar a Bíblia, dar voz às Escrituras, não abafar, não torcer, mas exatamente deixar a Bíblia ser a Bíblia, deixar Deus ser Deus, deixar Ele falar. Deixa o Senhor falar e aí se entende claramente que todas as coisas se encaixam perfeitamente. Arrebatamento é iminente, arrebatamento é só para crente, só tem um arrebatamento, não tem 2. No arrebatamento tem ressurreição, tem transformação, é sobre ao céu. No arrebatamento quem toca a trombeta é o próprio Senhor que desce com a trombeta, não é anjo. Não precisa os anjos sair juntando ninguém para poder subir, não. É o próprio Senhor toca e os anjos, e as pessoas que tiver, eles mesmos vêm para encontrar o Senhor nos ares. Nessa questão vem a questão das bodas do Cordeiro, a recompensa, o tribunal de Cristo, onde a coroa pelos trabalhos prestados, logo depois desce para implantar o reino milenial e reina com Cristo durante 1000 anos. Que maravilha, né? Então, esse pré-tribulacionista é o ponto de vista teológico que
está com mais evidência, com mais respaldo bíblico e que se encaixa perfeitamente com toda a Escritura. Toda as Escrituras, todo teólogo sensato que quer deixar Deus falar, ele vai entender que realmente é dessa maneira que as Escrituras diz, encaixando-se perfeitamente cada... mas e todo o olho verá do capítulo 1 e versículo 7, até mesmo que o transpassaram. Vai lá para Zacarias e nós vamos entender isso. As Escrituras não é só o Apocalipse, é por inteira que deve ser analisado e estudado. Mas ele tem muito argumento, no meu entender, pelas pesquisas que faço, ele ocupa realmente um segundo lugar em argumento bíblico, mas os pré-tribulacionistas está não só em primeiro lugar o maior número de pessoas que acreditam nisso, como também com as Escrituras, que é o mais importante. Não basta ser maioria, o necessário é ser verdadeiro, pois assim as coisas acontecem na vida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos nos aprofundando dia por dia e trazendo mais vídeos. Na próxima vamos estar falando sobre os pré e assim sucessivamente. Deus abençoe a vida de cada um. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A vinda de Cristo é a nossa prioridade e o nosso preparo deve ser para esse dia. Pai do Senhor para todos.